Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Consciência, o podcast do programa de pós-graduação em Educação nas Ciências da Unijuí. Hoje estamos aqui com a professora doutora Vânia Cossetin, que vai nos contar um pouco sobre os 4 artigos selecionados como destaque no quadriênio do programa de pós-graduação. Mas antes, Vânia, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouquinho da tua trajetória e do que você vem pesquisando aqui nos programas de mestrado e doutorado. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. A minha trajetória acadêmica inicia nessa instituição, né? A minha primeira graduação foi em artes, aqui pela Unijuí, depois filosofia, cursei mestrado e doutorado na PUC de Porto Alegre, em filosofia, e agora, mais recentemente, eu estou cursando psicologia aqui também nessa instituição, e devo me formar possivelmente no final deste ano, né? Então, a minha trajetória, como se pode ver, né, tem assim, o início, né, nessa casa, né, há quase 30 anos, eu posso dizer, e sigo com a minha vida profissional aqui, né. Depois de ter concluído o doutorado, eu passei a atuar nessa instituição como docente, atuando junto do curso de filosofia à época, né, quando ainda havia o curso. E mais recentemente, então, eu naquela ocasião, quando vim para a instituição, passei a atuar no curso e também nas disciplinas que compunham o ciclo básico, né? Então, circulei por vários cursos, ministrando as disciplinas de filosofia geral, também sociedade, política e cultura, filosofia e ética, e entre outras disciplinas mais pontualmente no curso de filosofia. Então, desde lá, eu tenho me ocupado muito do campo da ética. E depois, com o meu ingresso no pós-graduação em Educação nas Ciências, para atuar como docente, esse meu percurso no campo da filosofia se entrelaçou com a educação. Então, eu passei a me dedicar a pesquisas, né, leituras, estudos, nesta interface entre ética e educação. Desde então, eu passei a me ocupar também de um projeto, elaborei um projeto, né, que tem norteado os meus estudos e as minhas pesquisas até então, que é Educabilidade, Moralidade e Justificação, Perspectivas Éticas para a Formação Humana. Então, todos os meus estudos estão articulados com assim, dentro desse grande guarda-chuva, né? Sim. E agora, mais recentemente ainda, eu tenho... estou vinculada ao curso de medicina da instituição, já não mais em outros cursos, exclusivamente na medicina, onde eu ministro disciplinas que compõem, ou melhor dito, unidades, né, de ensino-aprendizagem que compõem o eixo da formação geral do curso de medicina. São 3 eixos, né, da formação específica, saúde coletiva e formação geral e desenvolvimento profissional. E esse eixo, então, eu ministro aulas e também coordeno esse eixo, que é, mais uma vez, um campo ou um eixo, né, um percurso que tem a ética como a sua centralidade. Sim, e agora vamos comentar então sobre os artigos. Primeiramente, vamos falar sobre a pesquisa publicada Moral Asepsis in Education. Sobre o que fala esse artigo? Que é, traduzindo para o ouvinte, da asepsia moral na educação. Sim. Esse é um artigo que eu considero muito importante, assim, na minha trajetória acadêmica. Por quê, né? Porque eu trabalhei bastante tempo nesse artigo. Eu quero dizer que eu me ocupei durante, assim, pelo menos 1 ano na escritura desse artigo, porque ele acabou sendo o resultado
na verdade, ele é a expressão do meu projeto de pesquisa, né? O meu projeto de pesquisa, eu não posso dizer que ele nasce junto com o artigo, nem que ele vem antes ou nem que ele vem depois, assim. Então, eles nascem juntos, né? É verdade que um projeto tem uma característica, né? E o artigo tem outra, tem as suas especificidades. No entanto, eles são movidos por preocupações comuns. Então, ele nasce dentro desse escopo, né, do projeto. E ele vem também colocar algo que tem sido a minha preocupação ao longo de muito tempo, mais pontualmente depois que eu passei a ingressar no programa de pós-graduação, que já fazem 10 anos, né? E que que expressa um pouco de uma certa confusão que deriva e talvez de uma incompreensão geral entre os conceitos de moral e ética, né? Eles são conceitos distintos, mas eles estão em constante relação. E a gente tende a fazer uma leitura, muitas vezes, equivocada, de que eles são conceitos que não se relacionam, né? Distintos e, inclusive, excludentes. Isto é uma grande bobagem, né? Eu diria, porque a moral é objeto da ética. Então, quando a gente fala em educação, a gente passou durante muito tempo, eu acho que assistindo uma educação demasiadamente moralista, né? Isso nos levou, assim, eu não vou recuperar aqui historicamente, porque acho que senão a gente vai ficar só falando desse artigo. Mas isso acabou conduzindo a um polo oposto da moralidade, né? Que é o da eticidade, só que desde uma perspectiva reflexiva, mas abandonando a moral. Então, quando a gente faz isso, a gente descuida de um aspecto importante que tem a ver com a educação, que a gente não educa, senão com algumas estacas fincadas na moral, né? Porque a gente só é possível educar com base em um conjunto de valores, né, que a gente entende como importantes e defensáveis, né, e a serem conservados. Então, se a gente não faz isso, a gente tende a tudo relativizar. E na educação de uma criança, né, ou de jovens, ou de uma nova geração, é preciso que nós, enquanto adultos, né, nos ocupemos e definamos algum conjunto de valores que a gente entende importantes e dos quais a gente não gostaria de abrir mão, né? E a gente, por algum tempo, assim, numa crítica quase irresponsável, eu diria, ao excesso de moralismo, né, que bem-vinda e necessária, enfim, mas inconsequente porque pendeu para o lado oposto, né, em que nenhuma moral foi defendida, né, e a gente com isso abriu espaço para o ingresso de correntes, inclusive de pensamentos e de excessos de ingerência na educação que a gente não gostaria de ver de novo, né? Por exemplo, como a insurgência dos discursos fascistas, né? Sim. Então, se a gente não, do ponto de vista educativo, não elege o conjunto de valores que a gente entende como importantes e necessários para o educar, a gente também não pode depois se queixar quando outros valores acabam sendo assumidos, né? E com isso produzindo marcas deletérias na educação, né? Sim. Eu acho muito importante comentar sobre esse artigo, porque a gente leu e discutiu ele em aula, como ele é atual, como é algo que agora a gente percebe cada vez mais que é importante ter esses valores bem definidos na escola e na sala de aula e entender quais valores são esses, que é o valor que respeita a dignidade humana, que é o valor que prepara esses alunos para uma formação humanizada, mas com uma consciência da sociedade, dos valores democráticos, né, de uma vida que acontece respeitando as diferenças, porque a gente vê hoje esses extremos, né, do extremismo político, extremismo que acaba capturando esses jovens, esses adolescentes. A gente vê aí reportagens falando sobre isso, né, de como os jovens são capturados por esses
discursos. E é muito pertinente essa pesquisa, porque até um certo ponto a gente veio escutando, não pode interferir aqui, vamos pensar a escola como um espaço de aprendizagem. E aí eu acho que também cai em outros artigos, né, que supervalorizam a aprendizagem em detrimento dessa percepção desses valores e de educar em valores na escola. Então, é muito importante assim, que esse artigo circule, porque a gente que está no chão da escola, a gente percebe que muitas vezes as pessoas que estão ali não têm essa clareza assim, da importância que é não só ensinar, mas educar. E aí eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa em relação ao artigo, alguns conceitos. Eu acho que uma questão importante, assim, que à primeira vista pode parecer que é uma postura até reacionária ou ultraconservadora, né? Mas é importante que é difícil, né, a gente falar sobre um artigo sem que a gente comece a destrinchá-lo, assim, né, ir nos pormenores. Mas acho que um aspecto importante que eu gostaria de salientar é que ele também vai na direção de dizer que o lugar ocupado pelo sujeito formador, ele é muito exigente, né? E é altamente exigente. Por quê? Porque esse sujeito formador, que chamamos de professor, ou os educadores, ou própria escola, instituição escolar, ou o conjunto dos adultos, sim, mas sobretudo o professor, porque ele está a ocupar um lugar que é uma concessão do Estado, né? Sobretudo na escola republicana e democrática, escola pública, é que ele precisa também ocupar uma espécie de um lugar que é como se ele tivesse um pé em cada polo desse extremo, né? Um pé na moralidade e um na eticidade. Em que sentido, né? Que ao mesmo tempo em que ele precisa ter claro o conjunto de valores que norteiam o seu educar, por outro lado, ele precisa estar constantemente advertido de que esse conjunto de valores precisa ser submetido à avaliação, à revisão constante, né? Porque não são um conjunto de valores que se petrificam, né? Que se cristalizam, e nem podem, porque esse é o grande risco, esse é o grande perigo. Mas precisa, ao lado dos pares, ser reavaliado e revisto o tempo inteiro. Então, é como se ele precisasse ser, ao mesmo tempo, um defensor e um crítico da moral que ele professa. Ao mesmo tempo, né? É difícil, porque quando a gente educa, a gente precisa decidir no ato do educar, né? É na ação. Então, a gente não tem muito tempo para parar e pensar, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou revisar os meus conceitos para daí, então, tomar o posicionamento diante do aluno, por exemplo, na sala de aula. Então, eu estou preservada, inclusive prevenida e orientada por um conjunto de orientações e de valores que norteiam o meu agir no momento da ação. No entanto, eu preciso também ter clareza que eu preciso me distanciar desse agir para poder pensar, porque essa é a grande exigência ética, né? É a gente suspender o conjunto de valores, pôr em banho-maria, eu diria, né? Para a gente poder voltar em outro momento sobre eles, porque não pode ser na iminência do educar, né? Da ação, melhor dito. É sempre a posteriori, né? Então, e pensar, puxa, são esses mesmos, né? Foi o melhor a ser feito? É esses mesmos, esses são os conjuntos de valores e de regras, de normas que a gente imagina serem os ideais a nortearem a educação. É preciso abandonar alguns, revisar outros, né? Eleger um outro conjunto, enfim. Isso tudo em partilha, né? Isso tudo numa comunidade, no conjunto da comunidade escolar, com os pares, né? E então eu acho que esse ponto importante, assim, de dizer que, por isso que entre a moral e a ética, né? A gente está aí sempre num jogo de uma tensão no campo da educação, porque ficar apenas na reflexividade ética significa
que eu perco o norte no agir, né? Sim. Porque a ética é aquela postura que me exige o distanciamento do conjunto das ações, né? E da normatividade cotidiana. E o educar, a gente não educa sem normatividade, né? Educar é normatizar, em boa medida. Então, a gente poderia dizer, em outras palavras, né? É moralizar. Que não se entenda que esse moralizar como num sentido ultraconservador, né? Mas é uma moral, por exemplo, pensando na escola pública, balizada pelos princípios republicanos, Sim. né? E democráticos, universalidade, laicidade, igualdade. Então, esses são valores que a gente pode chamá-los de valores morais, que orientam a educação republicana. Sem medo de dizer, né? Então, acho que um pouco isso. A gente tem desviado e se poupado, se evadido do enfrentamento da questão moral, muito receoso de ser acusado de ser moralista. E na educação é quase impossível, né? A gente fugir disso. Sim, até porque a gente vê que alguns alunos chegam sem essa referência do que é certo e errado. E aí os professores, sim, tomam um certo tempo de explicar e mostrar ao mundo, assim, do básico, daquilo que muitas vezes não vem de casa. Então, quando a gente fica só na reflexividade de será que eu falo isso, será que não, com medo desse julgamento, de ser acusado de moralista, a gente acaba não educando, não fazendo essa inferência, diria para dizer assim, no aluno com medo desse julgamento. Então, eu reparo isso, que muitas vezes alguns professores não fazem alguns enfrentamentos porque não, eu só ensino. E é importante dizer que, como professora, a gente também educa. Uhum. Porque às vezes houve essa separação, né, entre ensinar e educar. A tia da limpeza educa quando ela diz que não pode pôr o lixo ali, quando tem que cuidar a sala para não ficar suja. A tia da merenda, então, come direito, senta direito. Isso também é educar. Que muitas vezes em casa acaba passando despercebido. Os pais, né, sem colocar aqui um julgamento, mas falando da importância de algumas coisas virem de casa, os professores têm que lidar na escola. Porque a estrutura das famílias mudou. Não, muitas vezes o celular é o que educa, o youtuber é o que educa, o algoritmo é o que educa. Sim, eu ia dizer que às vezes, e muito frequentemente, a gente tem assistido a uma geração de adultos não referenciados. Exatamente. Né? Então, quando a gente diz assim, mas a escola tem que fazer o que a família não faz, sim, mas também os professores, a gente precisa pensar no conjunto das gerações, né? Às vezes, talvez não pensar exatamente que lugar é esse tão distinto entre a família e os professores, né? Nós estamos falando do conjunto de adultos e um conjunto de adultos que também está inseguro com relação aos seus referenciais, né? Ele já não se coloca mais como uma referência segura, né? Porque também ele se sente desbussolado, né? O desorientado no conjunto dessa cultura, né? Do contemporâneo. Então, não tem como a gente transferir para a escola ou para os professores aquilo que eles não podem dar. Entende? Então, eu só posso ser referência se eu estou referenciado. Sim. Então, acho que é disso um pouco que se trata. Por isso eu dizia que do educador se exige demasiado, né? E porque tem que ser exigido, né? A gente não tem saída. Ele pode errar, ele pode fracassar, ele tem seus limites. No entanto, é verdade que dele é exigido um plus, né? Não é por outra razão que a gente entende que é uma das profissões mais fundamentais, né? E que precisam ser bem cuidadas, né? Olhadas assim com muita atenção e carinho pelo conjunto da sociedade, né? Porque um educador não é pouca coisa, né? O que ele faz e o que dele se exige.
Exatamente. Podemos ir para o próximo? Sim, claro. Então, Vânia, vamos falar agora sobre o segundo artigo com o título Pelo resgate da função docente em tempos de learnification. Esse artigo foi escrito em parceria, né, com uma mestranda, a Mariane Bach, e a Mariane, no mestrado, se ocupou, sobretudo, de um autor que se chama Gerd Bista. É um autor belga. O Gerd Bista faz parte de um conjunto de outros autores cuja engajamento está associado a um movimento que a gente chama, ou que tem se chamado, né, se autodenominado, de Em Defesa da Escola. É um movimento mundial, mas sobretudo França, Bélgica, Espanha, Brasil, Argentina, com autores que têm se ocupado de recuperar o sentido mais profundo e mais genuíno, digamos assim, originário da escola, né, a partir do conceito de escolé. Mas o texto que a Mariane trabalhou, sobretudo com o Gerd Bista, é o texto O Belo Risco de Educar. Esse texto, que tem não tem tradução para o português, só para o espanhol, se eu não estou enganada. Essa expressão learnification foi traduzida então por aprenderismo, né? Uma espécie de uma... O que o Bista faz nesse texto, né? Ele chama atenção para a ênfase na aprendizagem. Ele tem outros textos, né? Por exemplo, Para Além da Aprendizagem, que também é um texto que foi trabalhado nesse artigo, mas sobretudo para O Belo Risco de Educar, em que ele chama atenção para a ênfase não no ensino, mas na aprendizagem. E esse texto, Belo Risco do Educar, vai chamar atenção justamente para a difícil tarefa que é educar e para o caráter incontrolável do educar, né? A educação, então, ele vai dizer... Por que é o belo risco de educar? Porque a beleza do educar está justamente em ela ser a educação ser algo sobre o qual nós não temos total controle, total domínio. É por isso que a beleza do educar está justamente nesse seu caráter imprevisível, né? Incontrolável. Por quê, né? E ainda ele vai qualificar, né? Nesse artigo a gente recupera esses sentidos, né? De ser lento, de ser frágil, de ser incontrolável, né? Por quê? Então, a gente está no conjunto de uma sociedade de discursos que tendem a operar desde a lógica da eficiência na educação. E de que se eu tenho controle sobre a aprendizagem do estudante, eu tenho controle sobre a educação. Mas aí o Bista vai falar, né, que nós não temos controle sobre a aprendizagem do outro, né? Nós não temos acesso à subjetividade do outro. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar ou precisamos educar considerando o risco que é educar. Em sendo assim, né, ele vai também dizer que na educação a gente opera desde três frentes, né? Que é a qualificação, a socialização e a socialização, qualificação e subjetivação. São o tripé da educação. Então, acho que esse texto ele tem a sua importância justamente na recuperação desse sentido, né, de uma educação que precisa compreender o risco e a imprevisibilidade e a falta de controle sobre. E, ao mesmo tempo, quando faz isso, faz frente a um discurso neoliberal da lógica do controle, né? E de tentar fazer da escola um braço da agenda neoliberal, né? Em que ali tudo tem que ser pensado e escolhido e definido e curricularizado à luz de um projeto de sociedade, né, que é capitalista, neoliberal, consumista, com base, inclusive, em ofertas do mercado de trabalho, né, em que os sujeitos, os estudantes, precisam ser submetidos, né, a um currículo, a uma organização e a uma educação que se preste a bem prepará-los para o mercado de trabalho.
ou para o consumo, que não são, digamos, frentes distintas, né? Mas em relação. Sim, é como se isso tivesse a intenção de deslocar o sentido do educar do professor, né? Da tarefa docente. Isso. Para cumprir uma agenda neoliberal, que vem colocando na educação cada vez mais novas metodologias, novas receitas para atingir essa aprendizagem ideal que sirva a esse capital. Sim, e aí por isso que é pelo resgate da função docente, né? Porque exatamente recoloca o professor no lugar de ser ele a centralidade do processo e não o aluno, né? Então, a posição desse autor e de outros é de que a centralidade da educação não poderia estar no aluno, né? Mas, na verdade, isso estaria no mundo. Nem tão somente no professor, nem tão somente no aluno, mas no mundo, né? Por isso que a noção de interesse, né, tem aí um lugar muito importante, né? Estar entre. E o professor resgata o seu lugar porque justamente recoloca ele na função, enfim, daquele que vai operar justamente sob a ótica do incontrolável, né? Porque os discursos têm se multiplicado a partir de outras frentes, como coaching, a neurociência, a própria psicologia comportamentalista, né? Enfim, o discurso médico, que vem dizer como é que se deve educar, né? E o que deve fazer um professor. Como que se deve dar uma aula. Isso, exatamente. Uma playlist, né? O passo a passo, uma metodologia eficiente, né? Confiável, que vai levar de um ponto ao outro, né? Que vai levar e vai induzir, e vai contribuir para se chegar numa finalidade, né? Num objetivo que, do ponto de vista da educação, é ilusório, né? A gente lida apenas com perspectivas, né? Com apostas, né? Educar não passa de uma aposta na possibilidade do outro, mas jamais numa certeza. Sim. Vamos para o terceiro? Sim. Então, o terceiro é a dimensão conservadora da educação republicana. Sim. Esse texto também foi escrito conjuntamente com um doutorando, o Jean Ruschel. Nesse artigo, a gente recupera essa noção de conservação para ver, né? Eu diria assim que são conceitos malditos, no amplo sentido, Sim. né? Do termo. Conservação, autoridade, moralidade, né? Então a gente está se ocupando aqui, ensino, a centralidade no professor, parece que a gente está dando passos atrás e a gente está, né? No fundo, não é saudosismo, é justamente tentar recuperar o que seria exatamente o sentido profundo e amplo do educar e da educação e também da escola, né? Então, nesse artigo em especial, o conceito central é o conceito de conservação, né? E aqui se entende a conservação como a grande finalidade da escola, da educação escolar, né? A escola não tem como não ser conservadora. E pensando aqui em termos arendtianos, né? O que a escola faz é conservar o mundo. E em que sentido ela faz isso? Cada geração que chega é uma nova geração que chega ao mundo. Nunca é a mesma. De modo que a escola precisa sempre recontar o mundo àqueles que chegam. Ela só pode recontar aquilo que ela guardou, aquilo que ela conservou. Se a gente for olhar a organização curricular, o currículo escolar é a expressão disso que a escola pretende conservar. Então, para cada nova geração, de novo, é preciso ensinar a matemática, os cálculos, o 1 mais 1, o alfabeto, precisa ensinar a ler e a escrever, precisa apresentar os grandes feitos históricos, precisa apresentar as grandes descobertas da ciência, enfim, as linguagens. Então, nesse sentido, todo esse conjunto que a gente chama de conteúdos e que estão curricularizados são
matéria-prima, é o humus da educação escolar, né? É disso que a escola se ocupa. E cada nova geração que chega precisa receber tudo de novo, né? Preciso contar o mundo mais uma vez. Com elementos novos, sim, porque o avanço da ciência, enfim, vai adicionando novos conteúdos. No entanto, é preciso sempre começar de novo, contando mais uma vez. Nesse caso, não tem como a escola não ser conservadora. A escola não pode ser revolucionária. Porque o mundo não começa com as gerações que chegam. O mundo não nasce quando eu nasço, né? Ele nasce para mim. Mas é preciso que a gente entenda que ele há de permanecer existindo apesar de mim, né? Ele existiu antes de mim e haverá de permanecer apesar de mim. Então, não é desejável, como diz o próprio Freud, que uma geração ou aqueles que chegam sejam revolucionários. Não é bem-vindo uma geração revolucionária no sentido... mudar tudo que... Tudo, né? Botar tudo abaixo. Isso, e começar de novo. Porque é sempre preciso continuar o mundo. Revisando o mundo, se engajando nele, enfim... não aderindo a algo que não lhe convém, reformando, introduzindo novos elementos, desfazendo outros que se entende como não importantes, né? Então, não se trata de aderir, colar no mundo, né? E dar sequência a exatamente aquilo que ele é, e da forma como ele se oferece, porque nós não somos os detentores da verdade, né? Aqueles que já estão aqui. A gente comete equívocos, a gente destrói também a humanidade, Sim. a natureza e o mundo. Então, a nova geração pode ser a aposta de um mundo melhor. Mas não há garantia de que um mundo melhor virá com a nova geração que chega, né? Então, essa é a grande incógnita com cada criança que nasce, né? Eu não sei como ela vai acolher o mundo que vai lhe ser entregue e o que ela vai fazer com ele. Nesse sentido, a gente trabalha dentro de uma ótica de uma espécie de cuidado, né? Acho que a palavra cuidado aqui é bem-vinda, assim, né? A gente cuida do mundo. E quando cuida do mundo, cuida dos novos. E conserva o que precisa ser conservado. E conserva, isso. Sob risco de a gente não ter mundo. Né? E não ter referência também. Isso, sim. Exatamente. E essa educação que conserva, ela também é crítica, para que não tenha essa confusão de que nós vamos conservar e seguir adiante sem reflexão. Não, ao contrário, conserva e muda e recria. Sim. E revê os conceitos, os valores, mas sempre partindo de um ponto referência. O que nesse mundo aconteceu que a gente precisa seguir fazendo, seguir ensinando para que essas novas gerações tenham consciência Sim. do mundo que veio antes. Porque a gente tem que, acho que antes de tudo, imaginar assim que quando a gente fala em subjetividade, em singularidade, a gente está justamente falando de que cada sujeito, cada pequena criança, cada novo humano que chega ao mundo vai acolhê-lo de uma forma muito única, né? Isso, por si só, nisso, né, a gente encontra a beleza e o risco que é educar, né? Então, se ao mesmo tempo que a gente tem a gente não tem a garantia de uma transmissão direta, no sentido de que aquilo que eu entrego vai ser replicado, né, ou vai ser conservado tal e qual, ao mesmo tempo eu sei que aquilo pode ser absolutamente negado. Sim. E dali algo absolutamente novo, divergente e absolutamente, inclusive, contraditório, né? Pode advir daí. O que pode ser bom ou não, Sim. a depender do que é que eu entrego, né? Porque eu posso entregar um mundo de valores, por exemplo, democráticos, humanistas, eu diria, né? Apesar das controvérsias desse termo, e disso ser feito outra coisa, o seu avesso, né? Então, tem um risco. A gente pode correr riscos e a gente precisa correr riscos na educação, mas a gente também não quer correr todos os riscos. Então, acho que essa é o grande desafio para quem educa, né? De admitir que há riscos, mas também não estar entregue
a todos os riscos, né? Então, sim, e lembrando que educar é humanizar. Nenhum ser humano nasce pronto. A gente vai descobrindo a nossa humanidade, formando a nossa humanidade a partir do outro, das relações, da linguagem, da educação, dos valores que são produzidos nesse sujeito. Sim. E agora vamos para o último artigo, então. O desconhecido íntimo, uma reflexão sobre o infantil, a psicanálise e a educação. Esse artigo, ele tem um teor um pouco diferente dos demais, né? Acho que fica um pouco expresso isso já no título. Ele vai indicar um pouco a direção que eu estou tomando nos últimos anos, né? Isso não é novo para mim. O meu interesse na psicanálise já é uma história de um caso de amor antigo, eu diria, né? Já desde a filosofia. Que eu leio muito de psicanálise, mas ela não fazia parte diretamente, assim, objetivamente das minhas pesquisas e das minhas publicações, dos meus escritos, embora estivesse sempre assim na retaguarda. Com a minha decisão de ingressar no curso de psicologia e fazer uma formação mais consistente e digamos assim, formal na psicologia e por conseguinte na psicanálise, né, fazendo formação em psicanálise, esse texto vai apresentar um pouco desse meu percurso, que hoje se expressa de forma um pouco mais evidente, né, pelo grupo de estudos que eu coordeno, que é o Ágora, Interfaces entre Filosofia, Educação e Psicanálise, os grupos de pesquisa que eu participo, né, que é Educação Política e Psicanálise e Intervenções Escolares, que é um grupo vinculado à USP de São Paulo, e outras formações, outros cursos, enfim, que eu estou envolvida. E, inclusive, no modo como isso tem repercutido na busca por alunos egressos do curso de psicologia que têm interesse na psicanálise. É importante que se diga isso, né? Porque a psicologia e psicanálise não são sinônimos, né? Não é a mesma coisa, não são campos distintos, embora em relação. No entanto, como nós temos um curso aqui cuja ênfase é em psicanálise, né? Tem sido, né? Agora já talvez não mais tanto, mas tem sido ao longo da sua história. A gente tem recebido muitos alunos interessados no programa buscando fazer a sua formação em mestrado e doutorado no campo da educação, mas fazendo a interface com a psicanálise. Então, tenho orientado muitos estudantes dentro desse escopo. Então, esse artigo, também produzido em conjunto, a 4 mãos, né, com o professor Francisco Carlos dos Santos Filho, que era, na época, né, professor do programa de pós-graduação em educação da UPF. Também é psicanalista, né, experiente, mais de 30, 40 anos de experiência clínica, é sócio fundador e coordenador do projeto, que é uma associação psicanalítica de Passo Fundo. E é um querido professor e colega, amigo, assim, um parceiro em escritas e estudos compartilhados, né? Então, a gente escreveu esse artigo e que ele trata desse conceito de infantil, né? Que é um conceito que na psicanálise tem um sentido muito singular, né? A gente fala na infância, existem várias expressões, né? A criança, a infância, o infantil, infantilidade. Então, a gente tende a associar, primeiramente, pensar na infância como uma fase, né? Em que a criança ingressa e depois ela conclui. E, então, como um processo datado. Né? Sim. E o infantil como a criança como o sujeito, né, em que isso se dá. E a infância na psicanálise tem a ver com a matéria-prima, né, as marcas, as experiências mais arcaicas vividas pelo sujeito, né, desde o seu nascimento.
e que operam nesse sujeito e produzem efeitos nesse sujeito ao longo de toda a sua existência. Então, a gente na psicanálise não diria que a gente supera o infantil, né? O infantil opera em nós, insiste e persiste em nós o tempo inteiro. Então, ele vive em nós, então, tanto na criança quanto no adulto. E aí esse texto vai trabalhar um pouco o que se dá no encontro entre esses infantis, né? Imaginando que o adulto, quando se depara com uma criança, ele revive o seu infantil, né? A criança convoca, desperta esse infantil, não de todo adormecido, porque ele está sempre a operar, mas que a gente insiste em mantê-lo recalcado, diria, para usar um termo psicanalítico. Então a gente pode pensar uma espécie de uma bola de ar, né? Que a gente brinca na piscina e a gente tende a sempre empurrar para baixo, né? E mantê-lo lá embaixo da água, mas aí ele insiste em fazer pressão para vir para cima, né? Mas a gente insiste em deixá-lo para baixo, né? O infantil é um pouco isso, assim, são essas experiências muito que podem ser dolorosas, né? Que podem ser, que são, no fundo, assim, são as marcas que nos constituem, né? Que nos estruturam desde o nosso nascimento na nossa relação com o outro, com o semelhante. E esse infantil, ele está, ao mesmo tempo que ele está a operar o tempo inteiro, na relação pedagógica, ele é convocado, né? Ele se infla, né? Ele é desperto de uma forma um pouco mais, diria assim, mais violenta, né? Tem uma psicanalista, a Françoise Dolto, ela vai dizer que a criança é o calcanhar de Aquiles do adulto. Né? Ela é o seu ponto fraco, né? Porque ela desperta justamente aquilo que ele trabalhou arduamente a vida inteira para manter escondido. Então, esse texto vai operar um pouco por essa via, né? Então, Vânia, quer falar mais alguma coisa? Ou podemos ir para o encerramento? Mas desde já dizer que as tuas contribuições foram muito importantes. A tua escrita, ela é muito importante para a academia. E te ver falar assim com tanta delicadeza e ao mesmo tempo tanto conhecimento é um privilégio para mim, que fui tua aluna e sou tua amiga, enfim, e adoro conversar contigo, porque é sempre, a gente fica assim, encantado, enfeitiçado, na verdade, pelo conhecimento que tu tem. E eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa. Sim, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu me sinto lisonjeada, privilegiada de estar aqui compartilhando esses estudos, né? Que são vida para mim, né? Acho que é importante dizer assim que a escolha, eu estou no lugar que escolhi estar, né? E isso me faz uma pessoa, uma mulher muito feliz, porque como eu fiz a minha formação aqui, eu também, depois que saí, fui estudar fora, eu sonhei e desejei muito retornar para essa casa, né? E retornei como eu queria retornar, que é como docente e, sobretudo agora, né, nos últimos 10 anos, enfim, junto ao programa de pós-graduação, que é fazendo pesquisa. Isso me dá uma satisfação enorme, né? Eu sou muito feliz nessa casa, fazendo o que faço, com os meus alunos, com os meus colegas, com os meus orientandos, dizer também, né, Indiara, que está aqui me entrevistando, a satisfação enorme que eu tenho de vê-la nesse lugar, né? Que não é a minha orientanda, né? Mas foi e né? Foi uma aluna, porque não é mais, né? Querida, dedicada, sempre muito desperta, assim, a todas as provocações. E uma professora exemplar, né? Porque também acompanho do ponto de vista do seu exercício como docente, né? Da escola pública. E amiga, né, querida, te admiro demais, Indiara. Então, quero dizer isso, assim, claramente, né, que
a gente vai se cercando de pessoas queridas e isso é motivo de comemoração, né? E me deixa feliz, assim, e até emocionada. Muito obrigada. Obrigada. E sim, agora eu fiquei lisonjeada com tanto carinho e tanto elogio. Obrigada, Vânia. E é isso. Terminamos por aqui.